Carlos Eduardo Cury é um médico reumatologista e nós vamos falar sobre um assunto que é difícil falar essa palavra, hein, doutor? Mas do jeito que é difícil, dói em quem tem. É a fibromialgia, né, doutor? Muito bom dia, obrigado, viu, por estar mais uma vez aqui com a gente. E já começo perguntando de cara, o que é a fibromialgia? Obrigado, doutor. Bom dia para todos vocês aqui da rádio também, bom dia para todos os ouvintes da Top FM, extremamente conceituada, programas maravilhosos, eu que adoro música sertaneja e que vem música sertaneja misturada com entrevistas interessantes, notícias, realmente uma rádio de grande alcance que enriquece Bauru com as informações e com os programas que ela leva ao ar. Bom, em relação à fibromialgia, a fibromialgia é uma situação clínica extremamente interessante, é uma doença muito comum. Antes de dizer o que ela é, se estima que nós tenhamos na cidade de Bauru cerca de 15 mil fibromialgicos e no mundo 150 milhões de fibromialgicos. A incidência é em torno de 3 a 4%. E a característica principal da fibromialgia é a dor difusa que ela dá em todo o corpo, em todos os músculos, e que varia de intensidade de pessoa para pessoa. E além das dores difusas, ela está extremamente relacionada aos aspectos emocionais de uma pessoa, além de provocar outros sintomas relacionados ao corpo humano, como batedeira, a famosa taquicardia, problemas intestinais, problemas de dor no peito, problemas de respiração, de pânico, de medo. Ela vem atrelada a tudo isso daí, mas o principal, a característica principal são as dores musculares que os pacientes têm e que variam de pessoa a pessoa. Doutor, bom dia, um prazer recebê-lo novamente aqui que legal, Top. Daniel também, Daniel e Eduardo, hoje estamos importantes em dois... Imagina, a gente que está recebendo o senhor aqui. Dois dos maiores locutores da nossa região. Lembrando o pessoal que está em casa, que quiser participar da entrevista, pode mandar pergunta para a gente, que a gente repassa aqui para o doutor, pelo WhatsApp 14998821013. O senhor disse a respeito das questões emocionais. São elas as principais causadoras da fibromialgia e tem outras? Olha, a fibromialgia não é uma enfermidade que tem exatamente uma causa bem definida. Ela é multifatorial, tem vários fatores, onde o fator emocional é o principal. O fator emocional desencadeado por vários problemas. Primeiro, o próprio temperamento da pessoa. Segundo, o mundo de hoje que nós vivemos, o estresse, a tensão do dia a dia, as dificuldades porque se passa pela sobrevivência, né? Estavam comentando aqui agora as várias profissões, tipo o bancário, o funcionário público, os próprios profissionais liberais que vivem na correria do dia a dia. Então, realmente, os fatores emocionais, eles pesam muito porque eles agem lá no sistema nervoso central, nos chamados neurônios que fabricam substâncias químicas que modulam o nosso sentimento, que modulam a nossa maneira de ser, modulam o nosso humor, que também são substâncias atreladas às dores, né? Então, mediante uma atuação no sistema nervoso central, nos neurotransmissores, é que surgem as chamadas dores musculares. São vários pontos que podem estar comprometidos, né? Se fala em 28 pontos, outros falam em 18 pontos, mas são vários pontos que ficam extremamente doloridos. Realmente, o fator emocional está sempre presente. E são vários os fatores que nos levam a forte emoção, né? Desde situações de dificuldade dentro da família, de perdas, situações financeiras, o desemprego e assim por diante. Mas é realmente uma enfermidade que tem, além da questão emocional, ela tem a presença de outros fatores, como a friagem, a mudança de temperatura, o esforço físico repetitivo, a postura e o tempo prolongado numa mesma posição. Ela é também um fator desencadeante das crises fibromialgicas. E, doutor, o senhor estava comentando que são vários os sintomas. Como é que diagnostica que é fibromialgia mesmo e não dá um outro... O diagnóstico da fibromialgia reumática, ele é diferente de algumas outras enfermidades reumáticas, como lúpus, como artrite reumatoide, como artrose, que você tem exames específicos que podem nos ajudar no diagnóstico dessas enfermidades. Mas a fibromialgia, o diagnóstico é eminentemente clínico, é pelo
pela história clínica, pela conversa que o médico tem com o paciente. Porque é uma enfermidade, uma síndrome caracterizada por todos esses sinais e sintomas que eu já mencionei, que ela não dá alterações anatômicas, ela não dá lesão em nenhum órgão, né? Apenas dor, e que está ligada essa dor ao sistema nervoso central. Então, o laboratório geralmente é normal, a não ser quando ela vem superposta com outra enfermidade, e também estudo radiológico, estudos de imagem. Agora, existem estudos mais recentes de ressonância magnética que falam na presença de algum fator predisponente no sistema nervoso central, algumas alterações neuronais, mas que ainda não tem nada muito bem definido. Com certeza deve ter alguma coisa, mas não são exames necessários para você fazer um diagnóstico. Um bom clínico, um bom reumatologista, neurologista, um bom médico, com certeza, até hoje, pela informação que se tem, que a imprensa leva, a escrita, a falada, a televisadas, e que eles levam para a população, dá a mesma oportunidade de qualquer um dizer, você está com fibromialgia, porque minha mãe meu amigo estava desse jeito, era fibromialgia. E doutor, a fibromialgia, ela tem cura? Olha, falar em cura em medicina é muito relativo, e esse assunto fibromialgia é muito polêmico em termos de cura. Você se abre um Google, por exemplo, você vê lá fibromialgia, você vê lá, fibromialgia tem cura sim. Aí outro fala, não, a fibromialgia não tem cura. Na verdade, a opinião pessoal minha é o seguinte, é que em medicina, a gente praticamente falar em curar é difícil, a gente fala em remissão da enfermidade. A fibromialgia pode ter remissão. E ela varia de pessoa para pessoa. Existem bons momentos e maus momentos de acordo com a situação que ela está vivendo naquele dia a dia, naquele momento de vida que ela tem. Mas é uma enfermidade que ela é perfeitamente controlada, pode ter remissão. Mas a cura é difícil. Às vezes um fibromialgico fica um ano sem ter nada, de repente tem outra crise. Então o termo cura eu deixaria como remissão clínica. Ocorre remissão clínica. A maioria das enfermidades reumáticas, todas elas podem ter remissão clínica. Doutor, uma situação que chamou a atenção para a fibromialgia foi a cantora Lady Gaga, né? No ano passado, né, Daniel, que teve o Rock in Rio, ela cancelou o show dela porque não tinha condição de fazer o show. E como é que é o tratamento disso? Tem tratamento, né? Os remédios hoje conseguem dar uma condição bacana de vida para a pessoa? Com certeza, com certeza. Um bom planejamento terapêutico. Mas em relação à Lady Gaga, você vê que interessante, uma mulher ativa, de bem com a vida, aparentemente, lógico, deve ter seus problemas de estresse, um show aqui, outro show lá, super atividade física. Mas dança, né? Dança para lá, para cá. Ela foi acometida de fibromialgia. E realmente até o caso dela foi bastante comentado, porque depois veio a questão da superposição com lúpus, né? Então, o diagnóstico, ele, na maioria das vezes, ele não é difícil, mas muitas vezes a fibromialgia reumática, ela tem os sintomas dela são muito parecidos muitas vezes com o início do lúpus. O lúpus também dá dor no corpo, o lúpus ele dá dor muscular, ele dá estresse, ele dá batedeira, ele dá falta de ar, dá problemas intestinais, dá uma série de problemas. Então nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes se atende hoje um paciente que você rotula como fibromialgico, pelo exame clínico, pelo exame laboratório é fibromialgico mesmo, mas daí 4, 5 meses ele volta no consultório, você faz uma reavaliação, quando na sua surpresa que surge aí um lúpus, uma artrite reumatoide, uma outra enfermidade reumática. E muitas vezes a fibromialgia ocorre superposta mesmo ao lúpus e à artrite reumatoide. Então, tudo depende muito do compartilhamento, da informação médico-paciente. Os pacientes, a adesão do paciente aos tratamentos é muito difícil. Ele melhora, ele some, ele não dá oportunidade para o médico e dar aquela sequência. Porque em medicina tem uma coisa extremamente importante, que chama-se momento clínico de uma enfermidade, em que é aquele momento que você tem todos os dados, todos os sintomas e sinais característicos de uma determinada enfermidade. De repente atende hoje com o Dr. Cury, você está com fibromialgia, mas volta daqui 6 meses. Em vez de voltar no Dr. Cury, volta no Dr. Antônio, aí o Dr. Antônio fala, poxa,
não é bem fibromialgia, a senhora está com lúpus, tal. Não é que o doutor Cury lá atrás não acertou o diagnóstico, é que naquele momento, não era o momento que ela tinha tudo que favorecia a um bom diagnóstico, né? Agora, indo para o lado do tratamento, o tratamento de qualquer enfermidade, né, com características crônicas, enfermidades difíceis, você tem que fazer um planejamento. O planejamento é claro. Primeira coisa, chama-se estilo de vida. Né? Então, se você pegar aí uma série de pessoas no dia a dia, quais são aquelas que têm um estilo de vida adequado? São aquelas que fazem uma atividade física regular, compatível, de acordo com a sua condição, com a sua idade. Aquela que tem uma alimentação saudável é aquela que suporta melhor e que sabe melhor controlar as suas emoções. O controle das emoções é fundamental. Então você sentou com o paciente, fala sobre o estilo de vida dele, explica muito bem sobre a doença e sobre a importância do monitoramento do uso dos medicamentos. E os medicamentos mais utilizados em fibromialgia não são, como muita gente pensa, os analgésicos e os relaxantes musculares. São drogas que agem no sistema nervoso central. São drogas ansiolíticas, antidepressivas, né? São drogas que agem nos neurotransmissores, modificando a sua ação quando ela é nociva e provoca a fibromialgia. Nós temos várias drogas largamente usadas aí, né? Fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram, amitriptilina, imipramina. Mas, doutor, o senhor está me dando um antidepressivo. Não é que o antidepressivo é utilizado mesmo para o tratamento das dores e também para a melhoria das condições emocionais do paciente. E no dia a dia de hoje, a incidência do uso desses medicamentos tem se tornado cada vez maior. O próprio mundo hoje, né, a gente parece que vive dentro de uma atmosfera extremamente difícil. Você vê dentro do noticiário, né, pega um país como o Brasil, a má distribuição de renda, a miséria, a corrupção e tudo isso que você vê, isso gera uma insatisfação geral, a falta de emprego, né, a mudança, tudo vem mudando muito rapidamente, né? É sempre bom, né, fazer entrevistas que tem a ver com saúde, as pessoas sempre têm dúvidas para tirar. Um caso aqui, por exemplo, a Jusileia, que é de Avaí, a mãe dela tem fibromialgia e sente muitas dores, e ela fala justamente dessa questão de remédio, porque ela toma um remédio que é o Symbi, que se eu não estiver enganado... O Symbi é o nome comercial, sim, né? É a duloxetina. A duloxetina é um medicamento extremamente moderno que você usa não só na fibromialgia, mas você usa em várias enfermidades reumáticas, inclusive em várias enfermidades da coluna, na hérnia de disco, por exemplo, porque além dela ter uma ação sobre o sistema nervoso central de melhoria também da dor, ela tem também uma ação analgésica, anti-inflamatória, assim como a mitriptilina, a fluoxetina, tem esse lado de ação delas também. E realmente o efeito desses medicamentos tem sido muito satisfatório na fibromialgia. No caso aqui da mãe da Jusileia, segundo a Jusileia fala, o remédio não está surtindo efeito. O que ela pode fazer? Claro, tem que procurar o médico, né? Mas essa é a recomendação ideal. O remédio, segundo ela, não está surtindo efeito como era o desejado, enfim. Na verdade, quando o paciente não está se dando com medicamento, ele tem que fazer uma revisão no plano de tratamento. Porque, de repente, você tem 3 pacientes, você receita o mesmo esquema para os 3, um responde melhor e o outro não responde melhor. O importante é o acompanhamento com o médico, é o retorno no médico. Então, no Brasil, o problema do retorno é muito sério, porque a maior parte da população faz acompanhamento na rede pública. E a rede pública, primeiro, para conseguir uma consulta é difícil. Depois, o retorno é para 6 meses, 1 ano. Então, não dá para o paciente fazer um acompanhamento. A fibromialgia, assim como toda enfermidade crônica, hipertensão arterial, problemas de cardiopatia, problemas de bronquite asmáticas, enfermidades reumáticas, exige um tete-a-tete, um compartilhamento, uma relação de confiança médico-paciente. Então, existem aqueles pacientes que têm oportunidade de ter um plano de saúde, que são mais acompanhados a miúde ou de frequentar uma clínica privada, e aqueles que são acompanhados pela rede pública, onde o compartilhamento médico-paciente se torna um pouco mais difícil, por conta do próprio sistema que vigora hoje no Brasil, nosso sistema de saúde, que é extremamente selvagem.
tanto quanto a nossa economia. E tem uma outra pergunta aqui para a gente encerrar a entrevista também. O Júnior, que é de Bauru, ele pergunta se a fibromialgia pode desencadear algum outro tipo de doença reumatológica. A fibromialgia, ela é interessante. A fibromialgia, ela pode vir do estresse, mas também a fibromialgia gera estresse. E quanto maior o estresse desenvolvido por uma pessoa, mais possibilidades ela tem de desenvolver outras doenças. Como fator causal, não, mas como agente desencadeantes de outras enfermidades, a pessoa tem. Porque geneticamente, hereditariamente, nós temos nossas predisposições. Cada família tem o seu quinhão. Um vai para câncer, o outro vai para doença autoimune, o outro vai para doença do sistema músculo-esquelético, assim por diante. E a fibromialgia, as dores, o estresse pode sim desencadear, mas não ser a causa de outras enfermidades, principalmente de natureza reumática. Doutor Carlos Eduardo Cury, é um prazer, viu, ter sempre o senhor aqui, sempre muito solícito e muito esclarecedor, né, para todo mundo que está ouvindo a gente. Grande prazer estar com você, Eduardo, com você, Daniel, e estou sempre aqui à disposição, porque realmente a informação é muito importante para a nossa população, né, porque nós temos que ajudar na divulgação das enfermidades mais importantes para que o povo esteja sempre atento. Então, um bom dia para todos nós.